Uma geração má e adúltera, que tem o caráter do diabo, pede um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. A palavra de Deus nos exorta que, quanto mais se aproximam os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois, mais e mais se acentuará em muitos, o caráter do diabo nos homens. A cada geração, o homem procura de todas as formas confrontar a Deus e a sua palavra. Quando Jesus foi confrontado pelos escribas e fariseus, que queriam um sinal, antes eles contemplaram a libertação e cura de um endemoniado, cego e mudo, passando o mudo a falar e ver. Isso não foi suficiente para que eles viessem a crer. Mas continuaram irredutíveis na sua falta de fé. Mesmo diante de um milagre desse, os escribas e fariseus afirmavam que o poder que Jesus usava vinha de Beelzebu, maioral dos demônios. Tanto que Jesus retrucou: se, porém, eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E continuou: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no porvir. Mesmo esses homens, vendo sinais incomuns, de alguém possesso, cego e mudo, sendo curado, ficando liberto, voltando a ver e a falar, eles não creram. E logo depois pedem um sinal para Jesus? O sinal de que Jesus se referiu quando respondeu a eles, era da sua ressurreição, depois de 3 dias de morto. Fato comprovado por alguns deles, porém, preferiram divulgar uma mentira. Os guardas romanos que presenciaram a ressurreição de Jesus foram subornados pelos principais sacerdotes e fariseus, espalhando a mentira, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, enquanto eles dormiam. Essa versão divulgou-se entre os judeus. Esse é um sinal para o mundo todo, onde o cristianismo é diferenciado das demais religiões, pois o ator principal, no final ressuscitou dos mortos, enquanto, nas demais religiões, os seus fundadores continuam nos seus túmulos. Para Satanás, o único poder que pode detê-lo vem do nome, do sangue de Jesus e da palavra de Deus. As demais religiões não têm poder para neutralizá-lo, pois são dominadas por ele e seus demônios. Por isso a guerra declarada contra Jesus e seus seguidores, pois o diabo sabe que um ser humano na unção do Espírito Santo pode destroná-lo e fazer com que ele bata em retirada. Por isso ele usa da astúcia para neutralizar os cristãos. Quem o diabo usou para confrontar a Jesus? Os escribas, sacerdotes, fariseus, doutores da lei, isto é, a elite religiosa da época. Quem ele continua usando? A mesma elite religiosa corrupta, que ele colocou na liderança dos ministérios, seus agentes, com o propósito de desviar o povo da verdade da palavra de Deus. Mas, isso o apóstolo Paulo já tinha profetizado que iria acontecer nos últimos dias. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas. Hoje temos ministérios para todos os gostos. Para aqueles que são motivados pela cobiça e querem enriquecer, e sua motivação são coisas materiais, temos mestres que pregam apenas prosperidade. Para aqueles cujas práticas são condenadas pela palavra de Deus, como o casamento de pessoas do mesmo sexo, existem ministérios cristãos, que apoiam tais práticas. Outras aberrações, cuja palavra chama de heresias destruidora, se tem mestres que apoiam tais aberrações ensinando o contrário, a palavra de Deus. Esses são aqueles que negaram a verdade e passaram a acreditar em fábulas, pois não querem negar a si mesmo, e renunciar a tudo que a palavra condena. O apóstolo Paulo descreveu o caráter dos homens dos últimos dias, aqueles que têm as suas vidas guiadas e dominadas por Satanás. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Temos um total de 18 características, que podemos dividir por 3, ficando 666.
O Espírito afirma que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns evitam a pregar, ou mesmo falar do diabo e dos demônios, achando com isso, que eles vão deixar de tentar ou mesmo perturbar o ambiente. Ora, Jesus, quando no seu ministério na terra, o que mais ele fez foi expulsar demônios, e curar os enfermos. Isso é como exemplo para nós. Pois uma igreja que não ensina aos seus fiéis como se defender dos ataques demoníacos, fica vulnerável, à mercê dos ataques das trevas. Por isso temos muitas igrejas mornas, que se acomodaram, onde muitos dormem o sono da indolência e do comodismo. Por isso a palavra de exortação do Senhor Jesus é esta: já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está, agora mais perto do que quando no princípio crerdes. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.